Idade penal. Idade penal é uma situação que eu acho que a gente não precisa rever, Neri, porque assim, se a gente for baixando idade penal, eu acho que a gente deveria tratar caso a caso. Eu diria assim, porque a gente tem... Porque o menor sempre está assumindo, o menor está junto com o mas adulto assim, e assume a bronca. mas assim, nós temos situações em que esse menor é levado a isso. Né? Nós temos situações em que esse menor é influenciado para isso. Nós temos casos em que as práticas daquele delito merecem sim ser tratadas severamente. E existem outras situações que não. Então, assim, a gente não pode tratar essa questão da menoridade, porque eu entendo que daqui a pouco a gente vai estar utilizando menores de 10 anos, então 8 anos, não, porque assim vem para 16, vem para 14, daqui a pouco vem então para 10. Nós vamos retrocedendo assim, eu acho que a gente tem que enfrentar, assim como a gente tem situações que o delito hoje é tratado de forma diferenciada para a penalização para o adulto, que o seja também para o menor. Para o menor, né? Sabe? Direitos humanos. Para humanos direitos. Porque a gente vê... É a mesma coisa, eu vejo muito isso aí, muito... Eu acho que a gente não fazendo uma comparação com auxílio reclusão. Auxílio reclusão é para a família do apenado para poder sustentar, porque o cara cometeu uma lambança, um delito, um crime, sei lá o quê, e a família recebe um valor de um salário mínimo para poder sustentar. Sim, e a pessoa que sofreu o crime, que ficou inválido, que a família perdeu o seu ente querido lá, sim, morreu num assalto, sim. Essa pessoa... não tem esse auxílio. E por que nós não podemos tratar caso a caso? E os direitos humanos, que tinha que estar do lado das pessoas, como é que você vê isso? E por que nós não tratamos caso a caso? Desde essa situação que falava da auxílio reclusão, para certas situações em que aquele apenado cometeu um fato delituoso, digamos, sem uma maior intenção, sem uma vida pregressa, né, entendeu? Trata-se diferenciado, assim como a questão de hoje, a pessoa que pratica um delito e que causa esse dano, porque ele não reparar esse dano. Esse dano tem que ser reparado, não teria que ser? Se é causa do Estado, o Estado que repara esse dano, se é causa do cidadão, ele que repara esse dano. Né? Então, acho que assim, a gente tem que partir para uma condição, Neri, de tratar muito mais, de forma distinta cada fato, analisar muito mais localmente, principalmente, não ser uma condição federalizada, essa questão toda da legislação, porque é muito difícil você hoje falar num indígena, alguém daqui de José Boatê, que tenha todo um contato hoje, digamos assim, com o mundo urbanizado, daquele indígena que está lá, que nunca teve. Já outro dia não apareceu uma questão de indígenas lá no interior do Acre, que nunca tinham contato com o branco. Não tinha, nunca. Então é bem diferente. Então assim, a gente tem que tratar, eu acho, mais pontualmente e localmente cada uma dessas situações. A juventude na noite, nessas baladas, trânsito, bebida alcoólica, que isso está tudo muito junto, bebida com essas drogas sintéticas, êxtase, essas coisas tudo, essa lambança toda, e haja carnificina nas noitadas. Como é que você vê? Neri, eu acho que a participação aí é muito próxima também de pai, mãe, de família, sabe? Porque às vezes o máximo que você faz para saber se o teu filho chegou em casa é deixar a porta aberta, né? E não saber nem como ele chegou em casa, não saber com quem esteve, onde esteve, com quem foi. Né? Eu acho que assim a gente tem que ter essa percepção, porque a gente não pode jogar... A maioria não está nem aí, é isso? A maioria não está nem aí? Não está. Eu diria assim, há uma grande culpa da família nesse contexto. Eu digo assim, porque muitas vezes o menor sai de casa já com 14 anos, ele vai para a noitada, ele volta de madrugada, ele chega embriagado, e você não sabe nem com quem foi, nem com quem saiu, nem como chegou, nem como saiu. Né? Ele se envolve muitas vezes nos fatos por falta de fiscalização, né? Por falta daquele acompanhamento familiar. Porque eu não posso jogar só para a sociedade, só para a polícia, né? Só para o Estado, para ver essa condição. Essa condição tem que ser vista a partir de casa. Sem dúvida, né? Não tem dúvida. Porque senão nós não vamos dar conta nunca. Eu não posso estar a todo momento, a polícia, Estado, né, fiscalizador, estar a todo momento, em todo local, em cima de qualquer cidadão, para saber o que ele está fazendo, o que ele está cometendo, de que forma ele está se portando. Né? Isso é extremamente... Não dá para fazer. Estimado, essas câmeras que hoje, a maioria das cidades hoje, botam um câmera para substituir o policial, enfim, a vigilância, aquela coisa toda. Como é que estamos de câmeras em Rio do Sul? Porque a gente às vezes fica sabendo, não, tem 10 câmeras que não funcionam, falta manutenção, falta não sei o quê, depende da parceria com a prefeitura, depende do não sei o quê, depende daquilo. Então se gasta um dinheiro, se bota a câmera para daqui a pouco não estar funcionando. Neri, não gravou nada, não, mas naquela rua aconteceu isso, mas as câmeras não gravaram porque faltou manutenção. Nessa questão também, Neri, nós precisamos ter maior investimento. Investimento do Estado, parceria do município, parceria de entidades privadas também, enfim.
Porque o que acontece, isso é fato, né? É simples de você observar. Se você tem uma câmera monitorando determinado espaço público 24 horas por dia, todos os dias da semana, é como se eu tivesse pelo menos um policial a cada 6 horas hoje. Então eu teria que ter 4 policiais por dia, né? Para fazer aquele mesmo trabalho que é feito por uma câmera, né? E essa câmera, ela não fica doente, ela não tem problema de família, ela não precisa de 13º, ela não tem férias, não entendeu? Precisa de remédio. Ela precisa de manutenção, sim, né? Manutenção. O remédio dela é a manutenção. O remédio dela é a manutenção, mas o trabalho que essa câmera faz, ele é muito... Se ela, num primeiro momento, ela possa não inibir o fato delituoso, ela, num segundo momento, pelo menos, te dá condições de apurar esse fato. A investigação mais investigação, rápida, né? apurar esse fato. Chegar no... Então, esse não só o investimento em câmeras, Wanderlei, mas investimento em várias tecnologias. A gente avança e tem que avançar. Você vem com um sensor de semáforo, por exemplo, hoje você não precisa mais ter um policial ali, um guarda de trânsito para verificar se avançou o sinal ou não, né? E essa condição ela tem que vir com isso. Nós estivemos um outro dia em Jaraguá do Sul, e Jaraguá do Sul também é uma cidade dessas, muito monitorada eletronicamente, né? Essa questão toda dos semáforos, isso nós já trabalhamos aqui com a administração tem um projeto, esperamos que a gente possa estar construindo isso em conjunto para o próximo ano, pelo menos a gente ter toda essa ambientação melhor aqui na cidade em termos de tecnologia, porque senão a presença única exclusivamente da Polícia Militar, do guarda municipal, enfim, do agente de trânsito hoje, ela não dá conta de suprir toda essa necessidade. Os de casa estão esperando. A lei seca, Blitz, há um exagero de Blitz? É uma fábrica de fazer dinheiro daqueles... Absolutamente. É. Claro que a gente sabe que tem que coibir, é evidente, o cara que bebeu não pode dirigir. Se você observar desde o trabalho que a gente, quando começou a fazer, que foi mais um trabalho de empregar essas meninas que estavam em curso, em estágio operacional, né? E desde o primeiro momento em que assim o fizemos, em vários locais também aqui do Alto Vale, em cidades, nós percebemos que, da primeiras oportunidades, muitos casos de embriaguez nós tínhamos. Para um momento seguinte, esses casos já não estarem mais acontecendo. Então, você vê o reflexo positivo disso. É um reflexo bastante positivo disso. A consciência, a gente que sai e vai em eventos, a gente percebe e diz assim, eu não posso beber. Né? Se eu beber, eu vou tomar uma tacinha só, eu não vou sair bêbado daquele evento. Eu vou sair por lá, porque acho que lá eles não estão, daí eu saio lá, mas me pego lá. Mas há essa preocupação em não fazer o uso da bebida alcoólica. E principalmente nele também, e isso é fato, nós tínhamos quase que, e levantamentos disso, de que 1/3 quase dos veículos, né, de Santa Catarina rodam irregularmente. Sem dúvida. Sabe? E aí a questão de CNHs vencidas, a questão de menores na direção, IPVA a documentação. Então a gente sentiu que isso os reflexos já vieram nos licenciamentos, né? No recolhimento das taxas estaduais para isso. A gente sente isso. O bafômetro, evidentemente, que você não é obrigado a fazer. Você não precisa produzir prova contra você. Você faria o bafômetro? Eu diria assim, Neri, essa questão de fazer ou não o bafômetro é da seguinte forma. Eu entendo que a legislação anterior ela é melhor. Porque eu entendo assim, a questão hoje, eu volto a frisar, a questão hoje do crime sobre qualquer quantidade de ingestão de bebida alcoólica, ela não é oportuna agora. Eu diria assim, a legislação anterior te dava um limite, porque eu entendo assim, você hoje agride alguém de qualquer forma, você causa uma lesão corporal, você responde a um termo circunstanciado, você nem é preso, né, nos delitos de menor potencial, e você conduzindo o seu veículo sem pôr em risco ninguém, apenas por ter feito daqui a pouco a ingestão de qualquer bebida, uma garrafa, um gole de cerveja, sei lá, um bombom com licor, que é o que todo mundo muitas vezes usa, mas é verdade, daqui a pouco claro que você tem uma contraprova, mas eu digo assim, não está pondo em risco ninguém, e você é preso em flagrante, certo? Você vai preso se não pagar fiança. Mas isso... Você faria? Eu tomei uma cervejinha, 2 cervejas. Eu não faria, hoje eu não faria. Não faria, né? Não faria porque eu vou preso. Tomei 2 cervejas. Exato, ele vai acusar, entendeu? Essa é uma condição, infelizmente, que a legislação acho que tem que ser revista. Essa condição de produzir provas contra si mesmo é a condição de você, é para exercício da autoridade do policial, porque daqui a pouco senão eu digo assim, você está preso porque você está embriagado. Não. Pode fazer o bafômetro comigo, é nome da FIJ, eu não bebi, entendeu? Claro. Então serviria para contraprovas suas, dizer assim, não, pode fazer comigo. Né? A produção de prova ali deveria ser o contrário, né? Para desestimular uma arbitrariedade, digamos assim, da autoridade, e não o contrário. Né? Estimado, infelizmente... Nosso tempo é curto. Já estourou, como diz o Henrique Neri, te passasse.
fosse longe demais. Mas é bom, acho que a gente conseguiu repassar um pouco de... Essa é a comenda do programa. Eu acho que essa... Tem presente e tudo? Acho que esse aí você não recebeu ainda, estimado. Porque você deve ter recebido aquela outra de outra época, sem umas coisinhas que vêm agregadas. Acho que você... Essa aí você não tem ainda, eu acho. Olha. Pode tirar o plástico. Posso Tira o tirar? plástico fora, estimado. Olha aqui, rapaz, tem a foto minha aqui já, rapaz. Ah, isso é o milagre. Milagre isso? Milagreiro. É aquela santo. foto que o pajé fez antes ali? Aquela e o Dolphin Márcio faz a confecção na caneca, né? O de pajé bola. é rápido na máquina e o Pajé caprichou na e o foto. Rubens e o Dolphin fazem Obrigado, pajé. o meio Caprichou na campo. foto, ficou bacana ali. Obrigado. Obrigado, Estimado, agradece. queria aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo pelos 30 anos de Polícia Militar. O Na Boca do Povo, a minha equipe toda aí. E feliz por estar à frente hoje do comando do batalhão, unidade na qual a gente entrou como aluno soldado. Eu acho que é a mesma situação de você entrar numa empresa lá no chão de fábrica e sair na direção dela, né? Que muitas vezes isso Sem dúvida. Não acontece, né, nas empresas muito, mas a Polícia Militar oportuniza isso. Você pode entrar ali como aluno soldado, de acordo com os seus méritos, enfim, sua evolução, seu crescimento, você pode chegar ao comando geral dela. Depende muito de você. Exatamente. Depende muito de você. Exatamente. Né? Estimado, que Deus te proteja, tenha muita saúde, serenidade, eu sei que você tem, família, você é muito familiar, e Laurentino, com certeza, tem orgulho de ter um comandante da nosso batalhão da Polícia Militar, da terra, da gema, né? Esse é da gema. Eu também me orgulho de ser de Laurentino. Esse é da gema, né? Gente, RBA TV é daqui, é pra você.